Há uma peça do Shakespeare que ele diz o seguinte, ele se pergunta, né, ele se interroga, a loucura no método? Perdão, há método na loucura? Pergunta Shakespeare. Há método na loucura? Diz a peça shakespeariana. Essa é a interrogação do Shakespeare. Há método na loucura? Quando nós olhamos para tudo isso que o Trump tem feito, o que está por trás da estratégia do Trump? O que nós vamos tentar fazer aqui é debelar, é desvendar a estratégia trumpista. Como diria Machado, né? Machado de Assis, que está por aí. Está por aí. É tirar o véu. Que é a coisa mais difícil que a gente precisa fazer hoje. Não é isso? Está todo mundo perdido, batendo cabeça. E as pessoas não entendem. Não entendem o que está acontecendo. Então, o que nós vamos fazer aqui é entender, é desvelar a estratégia da política externa trumpista. O que está por trás dessa estratégia do governo Trump? Essa é a ideia, certo? Então, quando você olha aí o mar de análises que tem pairando, você vai ver que você vê como está todo mundo completamente perdido, confuso, batendo cabeças, né? Há uma ideia de se individualizar essa estratégia. E se o indivíduo, como se Donald Trump, a insanidade de Donald Trump fosse a causa ou suficiente para explicar o que está por trás disso. Se vê muito isso. Será que Trump é um elefante na loja de louças? É disso que nós estamos falando? É alguém que não consegue, tá certo? Derruba a mesa e virando a mesa, né? Vai a cena do Chaves, né? Do seriado Chaves, né? O sujeito vai cair, derruba o guardanapo, assim, derruba a mesa inteira, né? Lá em Acapulco, não é uma coisa assim. É disso que nós estamos falando? Né? Há método nessa loucura ou é a loucura pela loucura? O que eu quero dizer é que há método. Na contramão do que nós vemos nessas análises, esse mar de análises que se encontram perdidas agora, inclusive em grande parte do nosso campo crítico. Do nosso campo crítico. Certo? O que eu vou, aqui nesse editorial, o que nós vamos conversar aqui, estabelecer brevemente, porque os dois convidados hoje são dois titãs, certo? É explicar esse método. Os democratas agora, e o que a grande imprensa brasileira repete, né, são papagaios de pirata dos democratas, estão acusando o recuo do Trump de ser uma jogada especulativa, uma jogada do mercado financeiro. É também isso. Isso não explica. Isso é muito pequeno. É muito pequeno. Ele fez isso para ele e os seus parceiros, seus comparsas ganharem dinheiro no mercado financeiro com informações privilegiadas. Isso é o véu. Isso é aparência, não é essência. Eu vou direto ao ponto. O que está por trás? O que é essa estratégia? Qual é o método nessa aparente loucura? É a guerra global contra a China. E é isso que ficou claro. E que nós estamos alertando aqui há muito tempo, que está em Trump 1. Veja, eu estudei a política externa do governo Trump 1 para a China, depois do Biden, que é uma continuação do Trump. Continuação. Todas as tarifas que Trump 1 colocou sobre a China, sabe quantas delas Biden recuou, suspendeu? Nenhuma. Ele manteve e aumentou. Isso é uma questão bipartidária. Os democratas são cúmplices nisso. Essa tempestade, esse barulho agora aí de mercado financeiro, é uma questão bipartidária. É uma questão que passa pelo complexo industrial, militar
e midiático dos Estados Unidos de maneira homogênea, passa pelo Congresso, passa pelos democratas e pelos republicanos, pelos think tanks, pelas universidades, pela imprensa, da Fox News até a CNN, do New York Times até o agora Washington Post de Jeff Bezos, trumpista. É a sinofobia. Todos são homogêneos na guerra contra a China. Isso é um consenso. É um consenso. No interior da suposta elite americana, o que sobrou dela, mas dos seus formadores de opinião. E o que é reproduzido na sociedade estadunidense. Então, veja, tá certo? Foi o governo Trump que começou essa guerra de maneira frontal contra a China. E não é só uma guerra comercial. É uma guerra pelo poder global, para estabelecer de quem será o século XXI. O século XX foi o século americano, e os norte-americanos e estadunidenses acreditavam que o século XXI seria o segundo século americano, seria um novo século americano. E o que eles estão se deparando? Eles estão diante do século chinês. Então, eles estão indo para o confronto. Eles estão indo para a guerra. Então, veja, Trump recua todas as tarifas, mantém e aumenta da China. Porque esse é o jogo que interessa. Essa é a disputa no tabuleiro global. E o Xi Jinping, por sua vez, e a China, por sua vez, é um país milenar, um país de 5.000 anos de história. Não recua, não se intimida. Qualquer um que estudou, que sabe minimamente a história chinesa, sabe que eles não funcionam sob pressão e acuamento, nem nos seus piores momentos eles se submeteram a isso. Quando caiu o muro de Berlim, que a União Soviética derreteu o neoliberalismo do Yeltsin, a pressão sobre a China foi brutal. Foi brutal. Quando eles foram negociar com os chineses, para eles abrirem, da maneira que fez a União Soviética, o que os diplomatas chineses disseram foi o seguinte: vocês já perceberam que aqui vocês não vão encontrar nenhum Gorbachev. Que é outra história. Certo? Então nós estamos diante da guerra contra a China. Trump sabe disso. Peter Navarro, que é o seu assessor econômico, que é conhecido por dois pilares de pensamento. Primeiro, ele é o anti-China por excelência. E segundo, é o sujeito das tarifas. Começou lá no Trump 1. Tinha uma sala escura no fim do corredor, um cargo menos... Trump conheceu ele, se encantou pelas ideias e trouxe ele. Eu estudo os documentos dele no Trump 1. Eu estudo na minha tese. Tá certo? É a guerra global contra a China. É isso que nós vamos discutir hoje.